crianças, sejam muito bem-vindos ao canal Mini Discípulos. Olha aqui o meu cenário, estou me sentindo um rei, mas eu acho que está faltando alguma coisa. O que será que falta para um rei se tornar um rei? Ah, já sei! A minha coroa! Vocês acharam que eu ia ficar sem ela? Hoje nós vamos falar sobre a majestade e a soberania de Deus. Vocês sabem o que significa a palavra majestoso? Não! Majestoso significa um título dado aos imperadores e os reis na época de Jesus. E o nosso Deus, ele é majestoso. E soberano? Soberano, crianças, é algo muito poderoso, supremo, que está sobre tudo e todos. Por isso que quando tem as propagandas na televisão que fala assim: a Marinha Brasileira é soberana sobre os mares do nosso país. Significa que ela domina tudo. Agora imagina Deus, que criou todas as coisas. Olha o que eu trouxe aqui para vocês. O globo terrestre. Aqui, já pensou? Para Deus, ele olha o nosso planeta com todas as cidades e países, bairros, os condomínios, todas as casas. A sua cidade é grande ou pequena? Qual o local mais longe que você já foi? Por mais que você ande de carro, parece que nunca vai chegar, né? E imagina para Deus, ele olha o planeta inteiro e simplesmente uma bolinha na mão dele, porque ele é tão grande, tão poderoso, domina todas as coisas sobre os céus e a terra. O nosso Deus é criador de todas as coisas, crianças, e ele é todo poderoso. Você reconhece que ele reina na sua vida? Deus é um rei soberano sobre a sua vida? Se ainda você tem dúvida, hoje você vai tirar todas as dúvidas aqui no nosso encontro. Vai ser muito legal. Então, já dê um like no vídeo, compartilhe para que outras crianças também recebam esse vídeo e você pode se inscrever no nosso Facebook, Mini Amigos, e no nosso Instagram, Mini Amigos. Vamos dar início a mais um encontro? Vamos lá! Dando continuidade ao nosso encontro de hoje, o pastor está muito feliz com vocês, crianças, porque semanalmente vocês estão aprendendo histórias bíblicas aqui no YouTube. Nós estamos aprendendo as cartas do apóstolo Paulo e nesta semana estamos aprendendo sobre a carta aos Efésios. Justamente, Efésios são o nome das pessoas que são nascidas na cidade de Éfeso. Se você fosse do tempo bíblico, se você nascesse em Éfeso, você seria um Efésio. Olha só! Por isso que é a carta aos Efésios, a carta que o apóstolo Paulo me enviou aos Efésios. E é muito legal aprender sobre a soberania e a majestade de Deus. Então, aonde você está agora aí na sua casa? Em qual local? Deixa eu adivinhar. Na sala, no seu quarto, pelo computador, ou o celular da sua mãe, ou você está no quintal, ou deitado numa rede, ou no sofá, ou sentado no chão. Será que eu adivinhei de alguém? Então, esse momento você vai curvar sua cabeça, fechar os seus olhos em reverência a Deus para você se concentrar. E nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus, na história de hoje as crianças aprenderão que Jesus precisa reinar sobre a vida delas. E Jesus reinando sobre nós, ele toma todas as nossas decisões. E ele governa e direciona as nossas atitudes e faz da nossa vida muito feliz aqui na terra. Quando nós obedecemos os mandamentos de Jesus, nós nos tornamos crianças felizes e que vencem o pecado todos os dias. Nos dê um encontro maravilhoso e abençoado e que possamos crescer na fé hoje. Em nome de Jesus, amém! Atenção, crianças, vou pegar meu microfone. Vocês sabem que agora o nosso encontro tem pista, porque no final vai ter perguntas. E perguntas requer que você responda. Então, sabe qual é a resposta? Ainda não? Então vou te dar a pergunta. Qual o nome da carta que estamos aprendendo aqui no nosso encontro hoje? E foi escrita pelo apóstolo Paulo. Qual o nome dela? Primeira pista, carta aos
Efésios! Guarde aí, escreve no seu caderno, porque no final do culto tem pergunta. Até lá! E aí, galera, estamos juntos novamente. Você já sabe que memorizar é guardar na memória algo que julgamos importante. E a palavra de Deus é importante. Que tal guardar um versículo em sua mente? Vamos agora? Leia comigo. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Efésios 1, 21. Quando a natureza fica enfurecida, nada a detém. No entanto, Deus está no controle. Ele reina sobre ela. O mundo é governado por poderosos reis, presidentes, diretores de corporações, bancos, big techs e entre outros. Eles pensam que governam o mundo, mas Jesus Cristo governa sobre eles. Acima dos céus que vemos, temos o cosmo. Forças gigantescas estão agindo, mas Jesus Cristo tem todas elas sob controle. Nossa vida pode parecer uma bagunça com a pandemia. Falta de escola, convívio na igreja, tantas restrições. Mas Jesus Cristo tudo vê e reina sobre todos e tudo. Vamos brincar? Escreva o versículo de hoje numa folha de papel e recorte cada palavra. Coloque-as na ordem como está vendo. Vamos ler? Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Efésios 1, 21. Agora complicou um pouquinho. Será que consegue ler faltando algumas palavras? Você pode fazer o mesmo em sua casa para memorizar mais rápido. Leia comigo e tente lembrar as palavras que faltam. Sobre os governos celestiais e Efésios 1, 21. Agora você já aprendeu. Vamos repetir comigo? Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Efésios 1, 21. Você conseguiu memorizar? Então peça para o papai ou a mamãe filmarem você e colocar no Instagram dos mini discípulos. Quem fizer isso vai aparecer no nosso próximo programa. Quero ver você lá, hein? E aí, crianças, aprenderam o versículo de hoje? Foi muito legal, né? Toda semana você vai aprender um versículo novo e vai ficar bom de memória. Segunda pista de hoje, preparado? Então anote aí no seu caderno. Atenção, e a pista é: quem nasce na cidade de Éfeso é chamado de... Já sabe? Efésios! Por isso que Paulo mandou a carta aos Efésios. Escreveu aí no seu caderno? Te encontro lá no final para você responder as perguntas. Até lá! Crianças, o que teremos agora? O momento da história. É exatamente isso. E na história de hoje nós estaremos falando, olha, já pensou você sair fora do planeta? Eu já estudei muito sobre as galáxias e eu descobri que o ser humano, o auge da tecnologia é conseguir chegar até um planeta bem pertinho aqui, eles não conseguem, que é Marte. Eles dizem que foram à Lua, eles dizem, crianças, que foram à Lua, mas alguns dizem que isso não foi verdade. E alguns dizem que realmente o homem foi à Lua, mas ele conseguiu uma vez. E eles nem conseguem sobreviver tanto tempo lá fora, porque eles têm que respirar, têm que comer, têm que fazer cocô. E aí, como que sobrevive? Mas para Deus, crianças, Ele administra todas as galáxias do planeta e do universo. Mas, quando Deus deu autoridade a Jesus, Ele morreu numa cruz, crianças, e Ele foi crucificado. E quando Ele venceu a morte, o mesmo poder que Ele usou para vencer a morte significa que a única pessoa existente em todas as eras, desde a fundação do mundo, a única pessoa que se auto-ressuscitou, a única, foi Jesus. Exatamente. E olha que eu já pesquisei bastante, nunca encontrei alguém que vencesse a morte. E Jesus vencendo a morte, Deus fez com que Ele sentasse do lado direito de Deus. E isso significa
que ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E Deus deu isso para Jesus, sendo o filho dele. E essa autoridade é que governa a nossa vida. Essa autoridade que transforma a nossa vida. É essa autoridade que nos direciona. Vocês conhecem o apóstolo Paulo? Ele escreveu uma carta aos Efésios e ele ensinou os Efésios a exaltar a soberania de Deus, o poder de Deus sobre as nossas vidas. Vocês sabem que o apóstolo Paulo era uma pessoa bem mal e Deus transformou ele numa pessoa super do bem. De perseguidor dos cristãos, ele começou a falar de Jesus. De perseguidor dos cristãos, ele mesmo se tornou um cristão, que é a pessoa que fala de Cristo, que fala de Jesus, que fala das bondades de Jesus, dos milagres, das parábolas, da vida de Jesus, do exemplo de Jesus para as nossas vidas. E quando Jesus morre na cruz, crianças, ele vence a morte e ele se torna a autoridade suprema sobre todas as coisas. Mas antes disso, ele já era supremo porque a Bíblia fala que ele esvaziou-se de si mesmo. Ou seja, ele desceu até a terra para se tornar humano, para nos ensinar, para nos contar os segredos de Deus. E na história de hoje, crianças, a primeira pergunta que eu te faço: você já se encontrou com um presidente do país? Você sabe que o nosso presidente tem um palácio e ele mora lá? Eu vi na semana passada algumas crianças que venceram uma competição de usar máscaras e eles tinham que confeccionar máscaras e foram muitas crianças lá visitar o presidente. Eu nunca fui no palácio do presidente. Muitas pessoas nunca terão a oportunidade, mas seria um local muito legal para se conhecer. Você já se encontrou com um governador? Qual é a pessoa mais importante que você considera neste mundo, que você teria muita vontade de conhecer? Qual uma pessoa que você considera muito poderoso? Você fala assim: pastor, eu queria muito conversar com ele, conhecer a casa dele, ser amigo dele. Qual é a pessoa mais importante que você considera atualmente? Porque dependendo a gente vai mudando, né? As pessoas que a gente considera humanas. Mas agora você imagina o próprio Deus que envia Jesus e fala para nós: olha, ele será o teu melhor amigo. Ele vai direcionar a tua vida, vai te ensinar a fazer as escolhas, as decisões, e ele vai ser um exemplo vivo para você imitar ele, para você ser uma criança super feliz. Porque você não vai brigar, não vai desobedecer a mãe, não vai colar na prova, não vai dar soco no coleguinha na hora do futebol. Você vai ser uma criança que vai repartir o seu lanche. Você não vai ser egoísta, porque Jesus não era egoísta. Ele amava as pessoas, ele repartia. E também ele orava o tempo todo, falava com Deus, confiava em Deus. Ele fazia milagres. Vocês sabem da história que ele andou por sobre as águas? Eu nunca vi na minha vida alguém que andou por sobre as águas, somente Jesus. E ele acalmou a tempestade, ele fez a multiplicação dos pães, e a Bíblia fala que nós teríamos capacidade de fazer coisas maiores do que Jesus fez, simplesmente se a gente fosse obediente como ele foi. E toda essa autoridade que Deus deu a Jesus, o apóstolo Paulo ensinou na carta aos Efésios. E os Efésios, reconhecendo que a graça de Deus era manifestada na vida do apóstolo Paulo, as pessoas pensaram: é verdade. Se Jesus, que teve um encontro com Paulo, mudou o Paulo, que era muito bravo, que matava os cristãos, que perseguia, que era do mal, e era uma pessoa super brava, e agora é uma pessoa super legal, super de Deus, que fala de Jesus. E a gente vê no rosto de Paulo que ele é muito feliz e que ele tem uma gratidão por Jesus ter mudado a mente dele. Crianças, isso não tem preço e isso é muito legal. E a autoridade que Deus deu a Jesus, ele pode, crianças, mudar o tempo. No Velho Testamento tem muitas histórias em que o sol parou e já pensou? O sol parar? De repente dá meio-dia, aí passa 6 horas e você olha: ainda é meio-dia? É porque Deus tem toda a autoridade, ele pode dominar o tempo, criança. Se Deus quiser fazer com que nós nos tornamos crianças novamente, bebês de colo, ele consegue. Ele consegue fazer com que o ano de 2000 volte a 1980. Porque Deus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Pastor, mas por que você está contando tudo isso? Porque
quando nós reconhecemos a majestade, a soberania de Jesus através da nossa vida, significa que o reino de Deus vem sobre nós. E o que um rei faz? Vocês já assistiram histórias de reis, de príncipes e princesas? O rei, ele faz um decreto. Olha, toda segunda-feira as pessoas deverão obedecer aos seus pais. Se der segunda-feira e alguma criança não obedecer aos pais, naquela época aconteciam coisas horríveis com as pessoas, porque elas tinham que obedecer ao rei, e um rei humano. Agora imagina Deus, que tem leis que são muito mais bondosas, muito mais amorosas sobre as nossas vidas. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus e confiamos que Jesus reina na nossa vida, a nossa vida se torna muito legal. E aí nós percebemos que Jesus pode nos dar direção. Então ele vai nos ensinar a perdoar, a amar, repartir, compartilhar, ser crianças que tenham paciência, tenham bondade, mansidão e mais o fruto do Espírito. Quem lembra o último? Domínio próprio. Já pensou você ser uma criança que sempre tem domínio sobre a sua raiva, sobre o seu medo? Você fica com medo e domina. Você fica com raiva e fala, não vou ficar com raiva. Você tem vontade de xingar, de falar um palavrão? Fala, não vou falar palavrão. Eu fui num circo certo dia, criança, e nunca mais saiu da minha cabeça um palhaço que dizia assim: toda vez que ele se machucava, em vez dele falar um palavrão ou gritar ou ficar bravo, ele falava assim, ele batia o joelho, por exemplo, na mesa assim, pá! Aí ele falava, ai, 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 ai. Aí o outro palhaço falava pra ele, ai, o que, rapaz? Aí ele falava, ai, que gostoso. Já pensou? Seria muito legal se toda vez você se machucasse, ai, mãe, ai, que gostoso. Significa que mesmo na dor você controla as suas emoções. Isso é muito legal. Isso se chama domínio próprio. Crianças, agora eu vou ler com vocês um super versículo e vocês vão perceber como o apóstolo Paulo tinha um amor imenso por Jesus e ele entendia exatamente a soberania e a majestade de Jesus. Vou pegar minha Bíblia eletrônica, atenção, tá aqui já o meu microfone e está lá em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho desde o mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos, como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Crianças, vocês viram que antigamente nós éramos governados pelas coisas do mundo? É verdade. Já pensou? O mundo fala assim, se alguém te dá um soco, você dá um soco na cara dele também. Se alguém está morando na rua, azar é dele, é que ele escolheu morar na rua. O mundo não prega a bondade, o amor, o perdão, a oração. Você já viu em algum local, um programa de televisão, as pessoas falando, olha, coloque a sua vida diante de Deus, para que Deus transforme a sua família, para que você seja restaurado. Todos os dias, agradeça a Deus no café da manhã, no almoço, no jantar. Você tem que ler a Bíblia. Você tem uma Bíblia em casa? Você já viu um programa de televisão assim? É só se for um programa de televisão que seja da igreja. Mas no dia a dia, as pessoas vão falar do funk, né? Liga a sua televisão, você vai ver. E o funk aqui é muito legal, dança o funk rebolando. Aí alguém rebolando até o chão e as mulheres com poucas roupas. E por quê? Você está sendo governado pelas coisas do mundo. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele estava ensinando os efésios que o reino de Deus tem que vir na nossa vida através de Jesus e os mandamentos dele. Muito legal, né, crianças? Agora, Todinho, eu vou passar aqui uma lista de parábolas e aí eu vou te mandar elas para você passar na tela. Ela já está prontinho, o texto, você vai passar assim, tipo crédito de cinema que vai subindo. Gravando? Crianças, agora o nosso super editor vai colocar aí na tela e vai subindo devagarzinho
tudo que Jesus ensinou, porque ele, se nós obedecermos ele, nós vamos ser muito felizes e ele vai reinar sobre nós. E eu separei aqui uma lista de parábolas. Olha que legal, olha aí na tela. A primeira parábola que Jesus ensinou, o bom samaritano. 2, a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho perdido, que é o filho pródigo, o administrador desonesto, o homem rico e Lázaro, os servos, a viúva e o juiz, os talentos, os lavradores maus, a roupa nova, o vinho novo, os 2 alicerces, os 2 devedores, o semeador, a lamparina, os empregados alertas, o amigo persistente, o rico sem juízo, o empregado fiel, a figueira sem figos, a figueira sem folhas, a semente de mostarda e continuando, você vai vendo aí até a 40. Vocês viram, crianças, quantas parábolas Jesus ensinou? Mais de 40! E isso significa que você pode pedir para sua mamãe contar para você. Quanto mais você ouvir os conselhos de Jesus, mais o reino de Deus, a soberania de Deus estará sobre você. E Cristo vai reinar sobre a sua vida. Gostaram da história de hoje? O apóstolo Paulo é muito legal, criança. E eu fico impressionado como ele ensinava as pessoas, principalmente os Efésios, que é uma carta linda sobre a graça de Deus sobre as nossas vidas, percebendo que assim como Jesus encontrou-se com Paulo e mudou a vida dele, pode mudar a vida de todas as pessoas aqui no nosso país, na nossa cidade, no seu bairro, na sua escola. Gostaram? Compartilhe esse vídeo com outras crianças. Estudem a carta de Efésios e aprendam mais sobre a palavra de Deus. Te espero na próxima semana que tem história nova. Até lá, crianças. Deus te abençoe. Crianças, e para encerrar, qual é a nossa última pista? Vamos lá. Qual a referência bíblica do versículo principal de hoje? Aonde está escrito? Diz aí, Efésios 1, 21. Essa é a terceira pista. Agora com vocês, na tela, o quiz de hoje. As 3 perguntas das 3 pistas e eu quero ver se você vai acertar. Valendo! Crianças, o que vocês acharam da nossa história de hoje? Foi super legal. Vocês perceberam como que Deus deu autoridade para Jesus sentar do seu lado direito para reinar sobre tudo e sobre todos. Já imaginou? Olha só esse planetão aqui atrás, que legal. Imagina Jesus reinando sobre as galáxias. Vocês perceberam que o mesmo poder que ele usou para ressuscitar, ele pode usar para também nos dar a vida eterna. Cristo morreu numa cruz, ressuscitou e ele venceu a morte. Vencendo a morte, ele tomou a chave da morte. E só ele, no planeta inteiro, em todos os locais que você ouvir, alguém oferecendo a vida eterna, ninguém jamais se auto-ressuscitou, a não ser Jesus. E na história de hoje, o apóstolo Paulo ensinou ao povo em Éfeso, que são os Efésios, que eles deveriam confiar em Deus, na sua graça, no seu poder e que eles deveriam exaltar a soberania e a majestade de Jesus. E quando nós reconhecemos que Jesus é majestoso e soberano, ele reina na nossa vida. Vocês perceberam que o reino de Deus é o reino na nossa vida. Ele pode reinar, tomar nossas decisões, fazer com que fazemos boas escolhas e que as nossas atitudes sejam as mais legais possíveis aqui no planeta. Vocês gostaram da história de hoje? Na próxima semana nós aprenderemos sobre o plano secreto de Deus. Quando Jesus veio à Terra, ele veio anunciar as boas novas de paz. E é isso, criança, que nós vamos aprender na próxima semana. Então você fique muito atento, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal Mini Discípulos. Foi muito bom estar com vocês e eu estou aprendendo muito da palavra de Deus e eu creio que você também está aprendendo. Então, nosso encontro marcado aqui no YouTube. Toda semana tem vídeo novo. Aprendemos da palavra de Deus e é super legal. Até o próximo encontro. Que Deus te abençoe e tchau, crianças. Fica com Deus.